Graça e paz. É sempre um privilégio poder compartilhar, então, a palavra do Senhor. E hoje nós estaremos expondo, o texto de João 4, verso 24. O tema tratado é adoração. O título que eu gostaria de colocar diante dos queridos é Adoradores de Verdade. João 4, 24, então, vai nos dizer o seguinte: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Importante compreendermos, portanto, o contexto ao redor desta afirmação. Em que circunstância, ou em quais circunstâncias Jesus traz esta palavra? Essa afirmação de Jesus foi feita em um momento especial, quando ele conversava com uma mulher samaritana no poço de Jacó, na cidade de Sicar. Jesus estava, então, atravessando a região da Samaria a caminho da Galiléia, e ali, de forma intencional, iniciou uma conversa com aquela mulher. Durante o diálogo, ele se revelou como uma fonte de água viva, mostrando a importância de adorar a Deus de forma genuína, em espírito e em verdade. Vale ressaltar, nós não lemos todo o texto, mas aqui se trata de uma mulher samaritana. Portanto, quem eram os samaritanos? Durante muito tempo, a nação de Israel foi uma única nação, composta pelas 12 tribos que eram os nomes dos 12 filhos de Jacó. Durante muito tempo, caminharam debaixo de uma única bandeira, como uma única nação. No reinado de Davi, a nação de Israel então se consolida. Dias de paz e muita prosperidade seguem durante o reinado então de Salomão, na sequência de Davi. No reinado de Roboão, filho de Salomão, inicia-se então um reino dividido. Reino que outrora era unificado em 12 tribos, agora se divide entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era composto por 10 tribos. A sua capital era Samaria. O reino do sul, as duas tribos chamadas de Efraim e Manassés, tinham então a sua capital em Jerusalém. No reinado de Jeroboão, os samaritanos instituíram o culto ao bezerro de ouro na cidade de Samaria. Edificaram um templo, construíram 2 bezerros de ouro e disseram: Estes são os deuses que te tiraram, ó Israel, da terra do Egito, e começaram então a cultuar o bezerro de ouro. Já no Reino do Sul, permanecia o templo de Salomão, que havia sido construído conforme a determinação de Deus. E o Senhor instruindo o seu povo que ele só será adorado ali, no Monte Sião, onde estava estabelecido o templo erigido por Salomão. Em Jerusalém estavam então os sacerdotes, estava o altar do sacrifício e a arca da aliança. Então o reino do norte e o reino do sul se desenvolveram como sendo 2 religiões opostas. Ambos professavam adorar o mesmo Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel. Porém, um tinha um culto centralizado em Samaria e o outro o culto centralizado em Jerusalém, onde estavam os sacerdotes, arcos, levitas e tudo mais. Diante do versículo 19, percebemos um questionamento então feito a Jesus. Ela, como samaritana, cresceu ouvindo que o culto verdadeiro a Deus era aquele oferecido em Samaria, um culto misto, com influências sincretistas e pagãs. Por outro lado, havia aquele culto que era feito em Jerusalém, conforme a determinação do Senhor. Então, no verso 19, nos diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai.
Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Diante desse pano de fundo, a compreensão, mesmo que em poucas palavras, sobre a disputa e a divisão que havia entre judeus e samaritanos, o diálogo e encontro de Jesus com a mulher samaritana, a indagação feita por ela sobre onde devemos adorar, e a resposta e orientação de Jesus, precisamos agora tentar entender o pensamento de Jesus. Vejam, primeiro, a minha e a sua adoração se dá em espírito e em verdade. Segundo, o Senhor, ele não busca adoração, ele busca adoradores. Terceiro, homens que manifestem a sua glória. Quarto, filhos que possam servir ao reino. 5, testemunhas que possam viver para o louvor da sua glória. O verso 23 nos diz assim: mas vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O Senhor não procura quem o adore de qualquer maneira. Por isso, ele fala àquela mulher que devemos adorar em espírito e em verdade. Perceba que aquela mulher está preocupada com o local da adoração. Sua mente está lá no monte, está fixada ainda nas questões exteriores. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, nos diz que porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha a aparência, mas o Senhor para o coração. Existe um modo certo pelo qual Deus deseja ser adorado. Verso 24, então, do texto, nos diz assim: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele não aceita a adoração que não seja de acordo com o padrão que ele próprio estabeleceu. Ao responder à mulher que Deus procura quem o adore em espírito e em verdade, Jesus está estabelecendo um ponto fundamental. Não podemos adorar a Deus de forma que nós imaginamos. Não podemos criar formas de adoração. Não podemos inventar culto a Deus. Jesus nos apresenta dois princípios relacionados com a adoração e que se constituem naquele culto que Deus aprova e para o qual ele busca pessoas. Primeiro, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Deus sendo espírito, ele não está preso a um local, não está limitado a uma matéria física. Pode ser adorado em qualquer lugar sem representação física dele. Segundo, mas não só em espírito, mas também em verdade. Aqui, a verdade declarada é a verdade da pessoa de Cristo Jesus. No Evangelho de João, a verdade é sempre a pessoa de Cristo Jesus. João 14, verso 6, nos diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Deus quer ser adorado em todo lugar. E essa adoração não está presa em uma imagem de escultura. Ele quer que seus adoradores o façam conhecendo a verdade. O culto, a adoração a Deus está intimamente ligado à verdade que é Cristo Jesus. Para concluirmos, adoração é um estilo de vida, muito mais do que um culto, muito mais do que uma reunião. Precisamos entender que mais do que esse formato exterior, há um culto interior que deveria nos tornar mais parecidos com Deus. O conhecimento de Deus nos leva a uma adoração maior e a prática da adoração multiplica o conhecimento de Deus. E esse entendimento produz transformação em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.